Olá! Estamos começando mais uma gravação do Motores do Brasil. Um monte de conteúdo bom para você. E hoje tem para dizer, Laguna. Laguna você sabe, né? Presidente do Conari, faz 25 anos esse ano. A rede Conari está comemorando 25 anos também. Estamos aí. Estamos aí, ano né? de festa. Ano de festa, vamos celebrar. E aqui nessa mesa, duas pessoas que, olha, a gente convidou, hein? Olha, a gente convidou, parece que desencantou, e eles vieram. Eu estou com o Marcelo Rosa, que é diretor de aftermarketing da Dana, e estou com o Fábio Murta. Estamos com o Fábio Murta, que é o gerente de trade marketing para a América do Sul. Olha só que legal. Marcelo, bem-vindo, né? Obrigado. Ah, tipo, mão na cintura, assim. Até que enfim, né? Você veio. Demorou, mas saiu. Na hora certa, as coisas dão certo. Batendo pezinho, assim. Até que enfim, né? Você veio. No fim, sempre dá certo. Sempre dá certo. É, se não deu certo, é porque não chegou no fim. É isso mesmo. É isso É aí. isso. Mais que apropriado. Bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. Bem-vindo, Murta. Obrigado, Carla. Muito vocês bem-vindo. pelo convite, pela oportunidade da gente fazer essa conversa. Maior carinho aqui recebendo vocês. Laguna? Pois é uma alegria muito Não grande. É? São dois professores, né? Conhecem muito o mercado. Isso, né? longe disso. Uma empresa fantástica. A gente tem relacionamento com a Dana de longo prazo, né? Com produtos de altíssima qualidade, né? E eu acho que é isso que a gente precisa fazer o mercado entender. Né? O que a Dana traz hoje para o mercado da reposição, né? O aftermarket, vamos falar de mercado da reposição, Sim, que é mais conhecido ali do pessoal da área de comércio e da área de serviços. Né? E é um prazer muito grande, porque eu sou fã da Dana, né? Tive em algumas fábricas aí já fora do Brasil. A Dana é uma multinacional, para quem talvez não conheça a estrutura dela, é uma empresa que é fornecedora das montadoras. Né? E uma parte dela fornece para o aftermarket, fornece para o mercado de reposição. E a gente tem uma alegria muito grande, porque nós, retificadores, sempre trabalhamos com produtos Dana. Né? E hoje nós temos o Victor Reis, nós temos os selantes aí, que vocês com certeza devem falar um pouquinho aqui. E já também dizer, né, Carla, que o pessoal fique atento, que já a gente vai ter um Conari em Tech, tá? É mesmo. Falando sobre os produtos que a Dana tem à disposição no Brasil para o aftermarket. Sejam bem-vindos. Obrigado, obrigado mesmo. Vamos contar um pouco dessa história, Marcelo? Vamos contar um pouco da sua. Você, de uma ponta até outra ponta, quanto tempo de Dana? Somando as jornadas. Tu vai me entregar a idade agora. Não, ninguém liga para isso aqui. Não, mas eu comecei, porque parece que eu 44 anos tenho hoje, faço aí 45 em setembro. Comecei na Dana como estagiário em 99. Na área de produtos. Então, fiquei na Dana, depois a Dana foi vendeu a divisão de aftermarket em 2004 para um fundo de investimento, e aí eu fiquei nessa nova empresa até 2008. Então, fiquei 9 anos, digamos assim, nessa primeira jornada. Depois eu tive 2 experiências em outras 2 multinacionais, comecei também na área de produtos e parte de marketing. Tive a oportunidade, numa outra empresa, de assumir como número 1 da operação de aftermarket para a América do Sul. Fiquei de 4 anos nessa empresa e aí em 2016 eu dei uma guinada na minha carreira, fui empreender, fui montar um modelo de negócios para o setor de autopeças. Interessante esse modelo, fiquei até 2020 e aí a Dana acabou fazendo um convite para que eu retornasse ao mundo corporativo em janeiro de 21. Então, desde 4 de janeiro de 2021, estou de volta a casa, né? O Bom Filho, a casa regressou, torna, né? E estamos numa jornada de reposicionar a Dana no mercado de reposição. A gente ficou praticamente aí com atendimento direto, né, ao mercado, aos distribuidores, praticamente 15 anos que a gente ficou dedicado ao equipamento original. As marcas mantiveram-se presentes na reposição através desse acordo, mas não com atendimento direto. E aí, em 2017, a gente voltou. Era uma outra estrutura que foi responsável pelo início do retorno, que a gente chama da Dana, na reposição, entre 2017 até 2020. E aí eu, Fábio, Paulo Mateus, Paulo Ribas, Josi, que é o meu staff direto, a gente está numa jornada desde 2021
né, tentando recuperar o que a gente brinca, né, tentando recuperar 15 anos em 5 anos. É um projeto que a gente colocou de tentar quadruplicar de tamanho em 5 anos. Não tem sido fácil, a gente tem tido alguns ventos de frente, que a gente chama, mas quando a gente olha a fotografia, né, um espectro maior, acho que a gente pode dizer que a gente está tendo sucesso, o mercado é muito receptivo aos nossos produtos, nossas marcas, a gente tem um histórico muito legal e estamos nessa jornada aí de tentar, né, recuperar o nosso lugar ao sol, vamos dizer assim. A gente pode dizer que foi perdido o mercado, mas a identidade da marca, a empatia que o mercado tinha pela marca nunca se perdeu. Não, isso é verdade, isso é né, verdadeiro. Murta? Tanto que, não muito na parte de motores, mas numa outra categoria que a gente tem na linha leve, linha de junta homocinética, as nossas 2 marcas, Spicer e Álvaro, são reconhecidas, né, pelo mercado, pelo grupo de reparadores, como uma das 3 top marcas do mercado. Então, isso mostra realmente a gente Quais tem... são as linhas hoje, Marcelo? Hoje a Dana está presente, a gente chama de 4 segmentos. Né? Então, a gente está na linha leve. Então, a gente tem hoje juntas homocinéticas, reparo juntas homocinéticas, barras, pivôs e terminais, que acompanham nosso segmento de linha leve. Picapes, a gente tem, além disso, a linha de cardãs e eixo diferencial, que a gente é equipamento original. A gente é hoje fornecedor para as montadoras. A maioria das picapes hoje, com exceção acho que de 2 aplicações, que não são eixos originais Dana, todas as demais são eixos Dana, fabricados na nossa operação da Argentina. Então, a gente tem uma operação de linha leve no México, uma operação de montagem de eixo na Argentina. A Argentina hoje é o 4º maior mercado de produção de picapes, então praticamente as picapes hoje são produzidas lá. E aqui no Brasil, a linha pesada. Então, no segmento pesado, a gente tem eixo dianteiro. A gente é hoje o maior fabricante, fornecedor para as montadoras de eixo dianteiro, eixos cardãs e eixos diferenciais até 14 toneladas, mais ou menos, é o nosso core business no Brasil. Né? Lá nos Estados Unidos, a gente pega o portfólio inteiro. Então, caminhões pesados, pesados, ônibus, a gente tem essa gama para eixo diferencial, mas aqui no Brasil não. A gente é focado mais aí nesses caminhões mais leves. Temos uma linha fora de estrada, que a gente também fornece eixos trativos, seriam os eixos diferenciais. Transmissões, a gente é muito forte no segmento de transmissões para o segmento fora de estrada, entra a construção, mineração, agrícola, a gente é muito bem reconhecido, né, nessa categoria de produtos. E na parte de motores, né, que inclusive a gente é organizado hoje em 4 unidades de negócio, linha leve, linha pesada, linha fora de estrada e a linha de motores, que a gente chama dentro da nossa estrutura de Power Technologies, que é onde a gente coloca tudo que tem a ver com energia. Né? Então, hoje a Dana marca Victor Heinz, como você comentou, que é a nossa linha de vedação. Então, é um produto que está no nosso portfólio, se não me falha a memória, desde a década de 80, quando a gente adquiriu a Heinz, na Alemanha. Mas a gente tem todo o lado de energia limpa, que a gente chama. Então, toda a parte de motores elétricos, inversores, células de combustível, tecnologias híbridas. Então, tudo está nessa unidade de negócio, que é uma unidade de negócio transversal aos segmentos finais, leve, pesado e fora de estrada. Então, hoje, a Dana se considera uma empresa agnóstica. Então, conforme a montadora ela quer desenvolver o seu projeto, seja a energia, seja motor a combustão, né, através das energias renováveis, das energias mais limpas, como o caso aqui no Brasil do etanol, seja veículos híbridos, seja veículos elétricos, a gente está aí. A Dana é player. Manda aí o que você quer. Tá no jogo. Tá no jogo. Fazemos qualquer negócio. Então tá a gente está bem organizado e esse portfólio se traduz no aftermarket, né, na reposição. Então a gente oferece para o aftermarket, que a gente é original na montadora, os segmentos que a gente participa para a linha de produção, a gente tem os kits de serviço, né, os produtos de reparação para o mercado de reposição. Por isso a Victor Heinz para nós ela é tão estratégica. A gente teve uma fábrica de juntas de motores lá nos anos 90, quando a gente adquiriu a Estevô. A gente tem hoje uma linha de produção em Gravataí, a gente tem uma fábrica hoje de juntas de cabeçote no Brasil há muitos anos, a gente é fornecedor original para alguns motores de linha leve, alguns motores de linha pesada. Uma curiosidade que eu aprendi uns tempos atrás, tem muita montadora no Brasil que importa nossos componentes das nossas operações na Alemanha.
A gente tem uma operação grande na Alemanha, em Nyon. A gente tem uma outra operação grande em Zaragoza, na Espanha. Então, tem muito motor, que quando o reparador, né, abre o motor, ele vê lá um produto original Victor Heinz, que é fabricado pela nossa operação, seja da Alemanha, seja da Alemanha ou da Argentina. Da Espanha. Da Espanha, Zaragoza. Né, que é feito aí uma aquisição direto dos montadores. Então, a gente diria que a gente divide praticamente 50% a 50% do mercado original com outro fabricante alemão. Então, a gente é muito bem posicionado, nós e eles, praticamente a gente detém aí grande parte do fornecimento original para os montadores. E essa operação que está lá em Gravataí segue sendo de MLS? Também. Também. Né, fabrica, né, juntas de cabeçote, as juntas MLS. A operação interessante é dentro da nossa planta que também fabrica borrachas. Né, então, hoje, é uma das poucas plantas da Dana que tem a fabricação de borrachas. Então, rolamentos de cardãs, coxins de motores, né? coifa junto homocinética, tudo é fabricado nessa planta que é dessa divisão Power Technologies, que a gente chama. Em Gravataí. Em Gravataí, que é hoje o nosso maior complexo industrial. Né? Hoje a gente está praticamente... Nós temos 4 sites no Brasil, em Gravataí, Sorocaba, Jundiaí e em Limeira, que é uma operação que a gente tem dedicada para o mercado fora de estrada e industrial. Essa fábrica, Laguna, eu conheci, né? Quando Também ela foi conheci. montada. Você conheceu? Conheci. Você entrou de pantufa nessa fábrica? A gente só podia entrar porque não podia ter hoje, contaminante. Até hoje Não podia ter igual. contaminante de jeito nenhum, porque a junta multicamadas é uma coisa muito sensível, não pode nada no ar, nada. E aí a gente entrava de avental, touca, parecia um centro cirúrgico. E pantufiando o pé. Me lembro que tinha um auditório muito né? bonito naquela fábrica, bem grande, né? Nós fizemos uma atividade de retíficas em Porto Alegre e de lá nós fomos visitar. Foi quando instalou a produção da MLS. MLS é a junta de chapa, né? Isso. Multilayer, né? Multilayer, isso. Multicamadas. Multicamadas. Porque talvez o mercado não conheça por essa sigla. Uhum. Né? E foi bem no começo, quer dizer, década de 90, provavelmente. Exatamente. Foi. Naquela época a gente tinha Perfect Circle, que era NES. A gente tinha um portfólio bem grande Legal de de motores motor, naquela época. Né? Depois, enfim, a Dana... Estevô foi a marca da Dana também. Para motores. Para motores. Para juntas de Junta motores. de motor, né? Naquela época a gente tinha Perfect Circle com o que a gente chamava de motor interno, então era anel, Isso mesmo. pistão, bronzina. A gente tinha Urba Brosol. Urba Brosol com as marcas bombas. nossas, né? E aí tinha Estevô, que a gente em 2000 fez a introdução da Victor Heinz no mercado. Isso. E agora a gente está fazendo aí o relançamento, né? Estamos trazendo novamente a portfólio para o Brasil. E a missão de contar isso para o mercado é tua, Murta? Como é que é? A missão de contar isso tudo para o mercado é sua. A missão tem sido minha, não é uma missão simples de se fazer, porque até um pouco resgatando um pouquinho da história, né, Carla? Você já conhece, mas talvez as pessoas não saibam. Eu comecei no mercado do aftermarket ou da reposição nas mídias do setor. Então eu vim da pura comunicação. Quando Você eu passou pela comecei Oficina Brasil. lá no comecinho, primeiro cliente que eu tive contato, que eu conheci, que eu ajudei a desenvolver um dos projetos mais bonitos que tem foi a Dana. É mesmo? E eu Você não tive sabia, muito Marcelo? contato, foi. Eu sabia, eu Foi lá soube a embaixo. nossa jornada de Depois, retorno. depois disso até, né, porque foi quando até eu conheci o Marcelo na época, a gente se conheceu lá de trás, ele já estava no fundo de investimentos, né, na transição, e aí eu passei a atender. E a Dana, toda e qualquer marca que veio a fazer parte ou não do portfólio da Dana, tem uma história para contar antes e depois de ter passado pela Dana. Então, marcas que o Marcelo até citou aqui, né, que já não são mais do nosso portfólio, né, quer dizer, Urba, Brosol e tal, ainda existe muita confusão no mercado e todo mundo, tem muita gente que liga para nós e pergunta, onde é que eu compro essas marcas? Né? E assim, é um contato constante, isso é uma coisa muito constante. E outras marcas que advieram também da Dana acabam com essa identidade. Tá falando, né? de anos atrás, né, Marcelo? Décadas. Décadas. Aí depois teve o afastamento da poder, Dana, né? E esse é o grande desafio que nós temos. Porque muitas pessoas da nossa equipe que estão no Brasil inteiro me ligam e falam assim, chefe, o pessoal quer comprar o produto da Dana, né? Aí eu falo assim, bom, então vamos lá.
vamos pegar as nossas marcas, vamos entender, né, os produtos. Então a gente tem os dois grandes vertentes, que é Spicer e Victor Heinz hoje, né? Tem a Álvaros aqui com uma linha também diferenciada, né? Mas ele falou, não, eles querem colocar a marca Dana. Eu falei, então vamos lá, a marca Dana é a marca da empresa. A Dana é quem oferece as melhores marcas do mercado. Sim. Então a gente fala, a gente tem que brigar pela Spicer, pela Victor Heinz, né? E reposicionar isso. Não é muito simples, mas é uma delícia trabalhar com isso. Porque o reconhecimento que todas as marcas trazem no mercado, a bagagem que elas têm, a força que elas têm, com pessoas que, assim, em momentos mais inesperados, a gente encontra, de mecânicos a varejos, a distribuidores, enfim, de todos os elos da cadeia, pessoas que falam, nossa, mas que prazer que é reencontrar a Dana com as marcas dela no mercado. Essa reentrada realmente foi uma coisa assim, o mercado abriu os braços, né? Que bom, e né? Cabe a nós aí sustentar essa história, com certeza. Não é nem um pouco fácil. Agora, você tem uma memória disso forte, não tem? Muito forte, porque eu participei junto dessa geração da construção da marca Dana na reposição, né? E, na minha opinião, é um exemplo de marketing, tá, do melhor do mercado. Sabe? Eu não vejo uma comparação. Eu diria até que Cofap era muito boa em algumas coisas, mas a Dana fazia um trabalho tão próximo do mercado, ela tinha uma competência de falar com o reparador, né? Sabe, que eu ficava louco, porque a gente falava assim, nós vamos fazer um evento disso, nós estamos juntos. O que vocês estão precisando? É disso daqui. E ela estava presente em tudo e entendendo as nossas dores e propondo soluções, né? Então, foi uma pena ter saído do mercado, né? Porque se desperdiçou um tempo danado, né? E essa geração nossa, é o que você falou, essa geração nossa gravou isso na cabeça, né? E uma boa marca você não apaga, né? Você leva ela o resto da vida com você, né? Você tem toda a razão. E assim, a gente tem uma sorte que é esse legado que foi deixado. A gente realmente tem sido difícil, mas tem sido muito mais fácil com esse legado do que se a gente tivesse voltando a capinar sem esse trabalho todo do passado. Que para nós, em particular, é um desafio, porque a barra é alta, a barra de comparação é muito alta. Sim. Porque realmente, a gente nesse passado, não digo o maior, mas a gente era com certeza um dos maiores players do mercado, os maiores protagonistas do mercado naquela época. E realmente, quando a Dana chega hoje, tem muito daquela expectativa, daquela história. Por isso que a gente fala, nós temos que fazer 15 anos em 5. Estamos com uma equipe brilhante. Não é da noite para o dia que a gente faz isso, né? Veja, no caso da Victor Heinz, a gente teve essa investida lá nos anos 2000, quando a gente transacionou a marca de Stevaux para a Victor Heinz. Por um período, a gente ficou praticamente tendo atendimento no mercado via Alemanha, com alguns importadores. A marca segue sendo muito referente no mercado para produtos, para veículos importados, principalmente os europeus, motores eletrônicos. A gente tem um reconhecimento. E foi isso que a gente percebeu nessa, que a gente chama nova Dana Aftermarket, que a gente tinha uma oportunidade. Ou seja, porque hoje, se você entrar aí nos e-commerce, você acha o produto Victor Heinz, mas de diferentes procedências, né, que estão importadores, tem demanda. Então a gente resolveu se organizar. Na Automec anterior foi o startup desse retorno, e aí a gente tem... Agora é um trabalho... Agora é a construção, né? De reconstrução, de reposicionamento, achar os espaços. O mercado hoje está praticamente sendo atendido por grandes players. Então é gostoso porque é uma competição de alto nível. Sim. Então isso é legal. Então a gente hoje... A gente não tem concorrente, né? A gente tem players que obrigam a gente a poder se inovar todo dia. Então tá gostoso, tá legal. Estamos correndo atrás do pão aí, que é importante. Quando você começou a falar, você falou assim, a gente assumiu alguns desafios, eu tenho que fazer 15 anos em 5. Imagino que o primeiro tiro tenha sido um tiro comercial, né? Sim. Né? E como é que está isso? Bem, assim, a primeira coisa que a gente fez foi reorganizar o portfólio. Todo mundo que tem 30 anos menos, 35 anos menos, eles não viveram essa saudosa Dana que a gente estava conversando aqui no início da nossa conversa. Eles não sabem quem é a Dana. Então, no final do dia,
E nós estamos hoje passando na distribuição também uma troca de geração. Sim. Também, é verdade. Então, assim, eu não tenho mais aquele contato do saudosismo. Então, no final do dia, tem que ser um bom investimento. É isso. Né? Então, assim que a gente está tentando entender. Assim, se eu conseguir entregar os pilares que ele quer como um bom investimento, esse negócio vai se perpetuar. E é um bom negócio. Né? Você vê hoje vários fundos de investimento olhando o nosso mercado. Nosso mercado tem crise, sai crise, troca governo, entra governo. A frota sempre cresce. Então, é um belo negócio. Eu digo sempre, eu torço para ter crise. É verdade. Porque quando tem crise, o mercado da reposição cresce. É. Então, o segmento de retíficas, por exemplo, tem que bater palma. Né? Exato. E quando é o mercado AM que cresce, o nosso vai crescer lá no futuro. Então é uma Exatamente. garantia lá para frente. Também então lá, uma coisa, exatamente. uma coisa empurra a outra. É um segmento da economia muito legal. Tanto que na pandemia, a gente fala isso várias vezes, né? A gente foi um dos responsáveis por manter o país funcionando. Eu vi mecânicos estressarem e esgotarem durante a pandemia. De porta fechada. Nossa, de tanto que eles trabalharam. Foi puxado. Foi puxadíssimo. E nós tivemos aqui um comentário, né? No segundo dia da pandemia, eu entrei em contato com todos eles. Nós não vamos fechar, sabe? Nós temos que continuar atendendo, porque a ambulância está aí, a polícia está aí, o bombeiro está aí, o transporte de alimentação está aí. Né? Nós somos importante para a comunidade. E a gente, em uma semana, conseguiu aprovar junto ao governo. Eu lembro e disso. nós não paramos. Quer dizer, algumas retíficas, não, eu vou arriscar meus funcionários e fechar as portas 15 dias. Eu falei, meu amigo, 1 hora perdida de serviço você não recupera mais. Não. Trabalhar, mas vamos tocar em frente. E muita retífica ganhou dinheiro, porque a agricultura não parou, né? O transporte não parou. Né? Sabe? Então, a gente realmente conseguiu ganhar dinheiro com isso. E agora estou torcendo também esse ano, que estão dizendo que vai ter problemas de economia. Eu falo, olha, gente, para nós não. Sabe? Eu acho que a gente vai bem. Tem um colega no mercado que ele, lá quando eu era estagiário, bem mais novinho, ele sempre falava um negócio interessante. Ele falava assim, Rosa, o mercado de reposição é mais ou menos 5. Não tem erro. É isso aí. Acho que tu deve lembrar quem é. E é verdade. Então, acho que essa é a beleza do nosso mercado. Acho que tem mais grupos econômicos olhando esse mercado. Tem uma nova geração trazendo algumas disrupções. Né? Então, assim, é um mercado legal. A Dana está de olho nisso. Por isso que a gente se organizou em 2017 no movimento global. Então, não foi o Brasil que vendeu o aftermarket, ou o Brasil que voltou. Foi o movimento global da empresa em 2004 e em 2016, 2017. Globalmente, a gente está realmente olhando o aftermarket. O aftermarket, ele é... Nosso CEO, uma das primeiras perguntas que ele faz é: tá, e o aftermarket? Como é que está o aftermarket? Então, é realmente super estratégico para a gente esse lado da economia, que é bom para mim. Né? Eu acho uma coisa interessante também, que a gente precisa comentar aqui, é que o Brasil está desenhando uma estratégia para a manutenção da frota de motores a combustão. Né? Sim. Eu acho que o híbrido já está, vamos dizer assim, com uma ideia vendida. O governo comprou esse trabalho que o MBCB fez, mostrando o prejuízo que se teria com a implantação da eletricidade na frota automotiva brasileira. Né? E nós temos soluções. Né? Isso é que é importante. Agora nós estamos trabalhando fortemente lá no MBCB para mostrar uma mentirinha que está se falando lá fora, né, que é um risco muito grande ampliar o etanol, o biodiesel e faltar comida para o mundo. Né? E a gente está mostrando estatisticamente que isso não tem nada a ver. Nós temos espaço. Né? É só pegar o pasto degradado e transformar ele em agrícola e a gente tem aí um crescimento muito grande da produção agrícola para o mundo. Né? Então, eu acredito que o Brasil conseguiu rapidamente mostrar esse ponto positivo que nós temos, né? E agora resta ter investimento, porque quando se fala em hidrogênio verde, quando se fala em biogás, biometano, né, nós precisamos fazer isso acontecer. Né? Mas isso vai ajudar muito o segmento automotivo. Né? Eu acho que a gente vai ser referência mundial. Eu concordo, gênero número grau contigo. Acho que a hibridização ela veio para ficar. Acho que faz todo sentido. Você tem problema de infraestrutura, então tem que ser prático. Até o Brasil se adequar a ter
postos de recarga, adianta. Não temos dinheiro. Vai demorar. Não temos dinheiro para isso. E por mais que tenha, demora. Você tem um tempo para as coisas amadurecerem. Então, acho que... A infraestrutura básica já demora muito tempo. Exato. Imagina uma mais específica, um mais adequado. Até nos Estados Unidos o elétrico está dando para trás por questão de infraestrutura básica. É isso que eu ia comentar. Então, acho que assim, e talvez isso seja um pouco, a gente podemos filosofar aqui a tarde toda. Mas é um pouco, talvez, de como nós, como sociedade, a gente está muito num efeito manada e num efeito de extremos. Sim. Então, daqui a pouco, vier a eletrificação, então pronto, acabou o carro a combustão, agora é 100% eletrificação. Não, tem uma transição. O mundo não é diverso, a gente não fala tanto da diversidade. Sim. A diversidade da opção, da escolha. Então, talvez tu mora em Ribeirão. Sim. Talvez para ti um carro elétrico não funcione. Pois é. Tu pega a estrada toda hora. Talvez para mim, que pego estrada também toda hora, estou para cima, para baixo, o carro elétrico não funcione. Mas para minha esposa, que sai de casa, Com certeza. mora em Perdizes, trabalha no centro de São Paulo, faz esse trajeto todo santo dia. Não passa no de 20 escritório quilômetros. dela tem ponto de carga, em casa tem ponto de carga, para ela o elétrico funcione. Perfeito. E está tudo bem. Então, acho que... E aí nós, como indústria, por isso que a Dana se posiciona assim, como é que tu quer teu carro? Então, assim, tu quer combustão, tu quer energia limpa, que é um etanol, que é um flex, então tá aqui, nós temos estrutura, temos solução condição. customizada, né? Tu quer o híbrido? Então nós também temos jeito para fazer o híbrido, tu quer o elétrico. E a gente tem uma vantagem no Brasil, acho que é assim que tem que ser. Que as alternativas que a gente tem ao combustível fóssil são enormes, né? Tem muitas, né, aqui, né? E eu entendo, e a gente discute muito no MBCB, né? A gente diz o seguinte, nós temos que ter tudo. Tem mercado para tudo. E esse exemplo da sua mulher é um exemplo muito grande. Quantas pessoas andam 5, 6 quilômetros por dia? Então, esse pode andar com um carro elétrico, um plug-in, né? E não precisa ter o 100% elétrico. Não tem o certo e errado. E não tem o certo e errado. A gente ficou por muito tempo numa discussão. Não, se tu quer uma combustão, tu é mal. Tu é contra o mundo. Pois é. Aí, né? Isso é que a gente precisa deixar claro, né? Não é o errado. Não é o errado. Você tem a melhor opção para você naquele momento. Mas eu acho que são as ondas da comunicação, né? Você vê que uma novidade tecnológica, rápido o mundo fala, isso aqui é o mais legal, é mais moderno, mais isso, né? Não, e aí o outro vira vilão. Né? Então você tem que... E assim nós vamos, gera like, clica no sininho. É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a primeira jornada do retorno... Agora eu vou voltar para o nosso assunto, tá bom? Põe em ordem aqui, senão a gente começa a filosofar. Depois a gente vai de novo. Se a primeira jornada, né? Vou chamar do seu retorno, tá, Marcelo? Tá bom. Para Dana, ela tem um foco no comercial e me fala um pouco do resultado. Como que está sendo isso? A gente estava nos bastidores aqui, você falou assim, tem que dobrar. Me fala. Não, a gente está nessa toada. A gente tem, se a gente olhar 2020, que é o nosso ano base, que teve um bom crescimento já sobre 2019, o mercado todo na pandemia cresceu. Sim. E aí a gente adotou o ano 2020 como ano referência para realmente colocar esse desafio de dobrar de tamanho. Esse era o nosso desafio. A primeira perna a gente cumpriu, a gente conseguiu na América do Sul dobrar de tamanho. Um pouquinho mais que dobrar, né, Fábio? Um pouco mais. Inclusive a Argentina? Inclusive a Argentina. Mesmo naquela crise toda? Mesmo naquela crise. Na verdade, acho que a Argentina nós temos duas fases, né? Nós temos um período de governo mais fechado, e aí a gente com operação própria, a gente tem planta na Argentina para o aftermarket, a gente fabrica toda a parte de suspensão, barra, pivôs terminais, a gente tem uma marca muito forte na Argentina, que é a Thompson. Sim. Então, a gente é um fabricante na Argentina, a gente tem centro de distribuição na Argentina, então a gente conseguia ter acesso mais fácil às importações, então a gente tinha produto disponível, e a gente viveu um período na Argentina que quem tinha produto disponível conseguia fazer a venda. E a gente conseguiu agregar novas linhas de produto na Argentina, fez com que isso realmente ajudasse. Né? Então, esse dobrar de tamanho teve realmente uma ajuda grande do negócio na Argentina. Mas, olhando só o Brasil, a gente também conseguiu isso. A gente também dobrou de tamanho. Que legal. A gente conseguiu crescer. Claro, não foi uma ação específica que foi a bala de prata. Mas acho que é um conjunto de ações. Acho que primeiro a equipe. A gente teve o cuidado de recrutar colegas no mercado que tivesse uma conexão muito grande com a Dana. Então, eu sou o que trabalhei na Dana e voltei. O Paulo Matheus, que é o nosso gerente nacional de vendas, ele fica envergonhado, mas eu falo.
acreditaram no projeto. Então a gente mostrou um projeto, claro, queremos, assim, estamos chegando na praia 1h da tarde, então assim, não tem muito espaço para a gente colocar o nosso guarda-sol. A verdade é essa, é isso que tem acontecido. O mercado ele está hoje preenchido. Amanhã que tu escolhe onde tu quer botar teu guarda-sol. E a rede tem apoiado muito, ela tem dito isso muito para nós, cara, foca naquilo que vocês são bons. Não inventa a moda. Isso. Eu escutei muito isso de vários distribuidores. Tchê, não inventa a moda. Pega as tuas linhas que tu é bom, pega aquele negócio que a gente quer comprar, o mercado reconhece, faz bem feito. E a gente usa muito uma expressão dentro da empresa que é: vamos fazer o simples bem feito. Se tu fizer o simples bem feito, Retorno vem. tem um resultado bem interessante. Eu acho que isso é um pouco do que a gente... Temos nossas falhas, não são os louros, né? Tem muita... A gente se atrapalha em uma série de coisas. É mentira quem dizer aqui que não tem problema, porque todo mundo tem aí alguns pontos a melhorar. Mas quando eu olho a fotografia de uma maneira geral, está indo muito bem. E agora é a fase 2, que a gente chama, que realmente é ir para o elo seguinte da cadeia. Muito bom. E agora realmente fica mais difícil, porque uma coisa é você pegar o Long Range Fruits ali, que está fácil, que você vai na rede de distribuição, ele trocou uma marca pela outra, tinha uma venda fácil ali que você pegou um espaço, e isso fez com que tu desse o primeiro salto. Agora vem o segundo salto. Primeiro, os competidores reagem, e é natural. Então ninguém vai ficar olhando a Dana com toda essa força, todo esse histórico. A gente vai chegar na praia, empurrar todo mundo, botar o nosso guarda-sol e não vai ter contra-ataque. Óbvio que a gente vai tomar contra-ataque. E a gente está tomando contra-ataque. Então isso faz parte do jogo. E agora realmente tá mais próximo do cliente. A gente também comenta um pouquinho mais para frente, mas dando um spoiler, a gente está fazendo um lançamento chamado Universo Dana, que é uma proposta de cardápio de serviços, de todos os serviços que a gente tem. A gente tem muita coisa que ninguém sabe. Então nós temos Dana Train Academy, que é o nosso EAD para treinamentos, uma plataforma global. Muito bom. Talvez a maioria das pessoas não saiba o que a gente tem ainda. Pois é. Nós temos um programa de frota chamado Frota Diamante Spice. Desde a semana retrasada, num grande frotista, acho que tem mais de 4.000 veículos, ele está homologando, ele está degustando, né, os nossos produtos da Victor Heinz, degustando o Raizozil, faz parte do projeto. Então, assim, só que isso, que a gente está falando nos bastidores, demora para você ter o retorno.